imitar o Flamengo de 2002, 2013... E acho que nenhum clube brasileiro nunca unificou todos os títulos como o Flamengo está unificando de uma vez só. Né? Então, assim, se você pegar com os outros rivais, aí você vê... E gastou para chuchu também, Zé Elias. Sim, mas tem resultados. Se o Cruzeiro gastou 30, o Flamengo nessa temporada gastou, olha lá, 48 milhões e meio de euros. Samulino, 22, Carrascal, 12,5, Emerson Royal, 9, caro, hein, Pascoal? Juninho, 5 milhões, e aí, pagando, entre aspas, apenas os vencimentos, né, sem dinheiro de transferência, Jorginho, Saul e Danilo, os 3 vindo do futebol europeu. Então, aí eu vou fazer uma... Mas isso daí eu... 300 milhões. Quando, 300 milhões. Quanto... Ai, que gostoso, hein, Pascoal? Quanto o Flamengo arrecada? Esse ano, 1.800 bi. Quanto ele ganhou no Mundial? Quanto ele ganhou agora nas arrecadações? Só na Sul-Americana, nas arrecadações? na Libertadores. E tem uma coisa que é a valorização da marca. São títulos. Aí você pega lá, e aí não tem jeito, a gente tem que fazer a comparação. Quanto o Palmeiras custou? Sim, a gente já vai mostrar daqui a pouquinho. Quanto o Palmeiras gastou para formar o time que o Abel pediu? E nessa lista aí, 4 foram titulares na final da Libertadores. Sim. Com os jogadores que o próprio Abel pediu, e um entrou, de característica. o Juninho, o outro não, Royal. E aí, e o que o Palmeiras ganhou? A gente tem que fazer essa comparação. Não tem jeito. E o que o Palmeiras ganhou? Por toda a organização, eu também gosto da Leila, eu acho que é uma ótima gestora, mas você tem que valorizar. A marca valoriza. Você vê o estádio cheio, lotado, título, o cara levantando, a criança que está assistindo o jogo fala... Quem é o Flamengo? Ó o verde, ó. Rapaz, olha a tetra. Quase 111 milhões de euros. O dobro, né? Nossa Mais senhora. que o dobro do Flamengo. Vitor Roque, 25,5. Paulinho, que mal jogou, 18. Ramon Sousa, 12,5. Facundo Torres, jogador do qual Oswaldo Pascoal é presidente do fã-clube, custou 11,5. Andreas Pereira, 10. M. Martins, 7 milhões e 150 mil. Jefté, 6. Como é que é, Pascoal? Hã? Jefté? Saudade, Pascoal? Kelvin, 6 milhões. Carlos Miguel, 5,5. Micael, 4 milhões e 800 mil euros. Evangelista, 4 milhões de euros. E o Fux, que veio por empréstimo do Atlético Mineiro. O Palmeiras vai pagar o... Gastou o Palmeiras. Gastou, mas se você pegar aí esses jogadores todos, você vai ver que desses aí, só o Evangelista é um jogador que já passou a linha dos 25 anos. Gente, quando é que a gente ia imaginar que um clube brasileiro... A gente já teve esquadrões aqui, o Zinho já fez parte de times maravilhosos, muito melhores do que os times atuais. Batia figurinha nessa figura. Você jogou em grandes times aqui no Brasil também, grandes times do Corinthians. Quando é que a gente ia imaginar que um clube brasileiro contrataria o atacante do Barcelona? O Palmeiras fez isso. O Palmeiras contratou o atacante do Barcelona. Contratou o Tigrinho. Mas assim, o Flamengo do Atlético de Madrid. Tá certo. O ponto esquerdo do Atlético de Madrid, que jogou a final da Libertadores da América. Quando a gente fala que o Palmeiras contratou jogadores mais jovens, numa relação para montar o seu elenco, o Abel tem essa visão de também... Tem time na Premier League, desculpa te interromper, Pascoal, tem time na Premier League que não investiu para essa temporada o que o Palmeiras investiu. É verdade. O Brentford gastou 98 milhões e 700 mil. O Brighton, 80 milhões. O Crystal Palace, 55 milhões. O Fulham, 44,5. Aston Villa, 30,5. Times que disputam a Premier League. Sim, mas o que eu acho correto é o seguinte. Palmeiras, Atlético e Cruzeiro estão numa situação de que eles têm de onde tirar o dinheiro e não ficam no vermelho. Não adianta você achar que você vai comprar um diamante, sendo que seu dinheiro não dá para comprar um diamante. E aí o que acontece? Aí acontece o que a gente vê nos outros 90% dos clubes brasileiros. É um monte de dívida e querendo contratar, porque a torcida disse, contrata que a gente resolve, que a gente vai no estádio, que a gente paga. Não paga mais. A torcida não consegue pagar 110 milhões de euros. Pascoal, mas se você aqui imitar o Flamengo de 2002, 2013,
até 2018. A partir de 18 ali. Essa é a versão do São Paulo atual. Então, mas hoje em dia não dá mais para dar essa flamengada. Essa é a versão do São Paulo. Porque hoje em dia, se você fechar demais a torneira, você cai para a segunda divisão. Essa versão que você está apresentando é a versão do São Paulo. O São Paulo agora que promete arrumar um dinheiro... Da Galápagos, o mesmo Tem fundo. time que não fecha e corre risco de cair. Então, é verdade. Aí assim, E cadê aquela hoje varinha? você só consegue, Pascoal, arrecadar dinheiro grande se você for competitivo. Se você estiver brigando Se você estiver brigando por coisa grande, por título. Ou por boas colocações, por passar por muitas fases nos torneios. Passar em Libertadores. Senão você vai enxugar, vai ficar Copa 20 anos enxugando o gelo. Mas, o Plihal, 90%, mais que 90%, porque na atualidade acho que 92% dos times brasileiros passam por esse tipo de situação. Né? Agora, tem dois que o Atlético Paranaense e o Curitiba voltam para a primeira divisão, com administrações diferentes. O Curitiba, por exemplo, é uma SAF. O Atlético Paranaense continua do mesmo jeito. Mas o Atlético tem uma administração moderna. Mas tem dinheiro para gastar. Mas aí eu coloco o Mirassol nessa discussão. O Mirassol gastou quanto para formar esse orçamento. time? Menor orçamento da primeira divisão. E o que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro contra times grandes? Contra os times. Trabalho espetacular. Trabalho espetacular. Ou seja, você pode, imagina, você tem dinheiro e você precisa... Olá, aqui é Papu. Será que o rubro-negro vai comemorar de novo essa semana? Olá, fã de esporte. Depois de conquistar a Libertadores da América no último sábado, Flamengo agora vai em busca do seu 4º título na temporada, o de campeão brasileiro. Jogo que vai acontecer pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, diante do Ceará. O Flamengo é líder do campeonato, 5 pontos à frente do vice-líder, o Palmeiras. O Flamengo tem 75 pontos, enquanto o Palmeiras tem 70 pontos. Por isso, o Flamengo será campeão nesta quarta-feira, com uma vitória simples diante do Ceará. Pode ser campeão com um empate se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, perder ou empatar. E pode ser campeão o Flamengo até com derrota. Não é o que a torcida rubro-negra quer, mas pode acontecer. Perder, mas se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético, o Flamengo mesmo com derrota seria o campeão. O Flamengo que está aí se preparando, né, encerrou a preparação para este jogo no treinamento desta tarde no CT Ninho do Urubu. Técnico Felipe Luiz já deve ter a formação que vai jogar na sua cabeça. Ele deve ir com a força máxima, só se algum jogador for observado aí pelo departamento de fisiologia que pode sofrer uma lesão, então, correndo risco, o Felipe Luiz não colocaria em campo este jogador ou mais de um jogador. Caso contrário, ele deve ir com a força máxima. Quanto ao Ceará, adversário do Flamengo, está em 14º lugar com 43 pontos ganhos. Na última rodada, a 36ª, dia 29 de novembro, no Castelão, lá em Fortaleza, empatou com o Cruzeiro por 1-1. Não vence há 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Técnico Léo Condé tem desfalques. William Machado, zagueiro, e Matheus pelo 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Cruzeiro. O Pedro Henrique, atacante, com uma lesão muscular na coxa esquerda, dificilmente estará em campo. E fica uma dúvida aí, se o Fernando Sobral, volante, que está recuperado de lesão, vai começar jogando ou pode ficar no banco de reservas. Iguala a melhor temporada da história, anos com mais títulos conquistados pelo Flamengo. 81, 3 títulos, Libertadores, Copa Intercontinental e o Carioca. 19, 3 títulos, Libertadores, Brasileirão e Carioca. 20, 4 títulos, Brasileirão, Supercopa, Recopa e Carioca. 2025, 3 títulos por enquanto, o famoso 3 títulos e contando, Libertadores, Supercopa e Carioca. E aí, Gustavo Zupac? Primeiro, boa noite, com boa calma noite, agora. Sim. Libertadores, Brasileiro, Supercopa e Carioca. 4 títulos, mas tem o peso de cada título. É a temporada mais vitoriosa desse Flamengo? Ou não? É a sequência mais impressionante, né? E sempre vai vir aquela pergunta: a quantidade de títulos que o Flamengo está ganhando nesta temporada ou o impacto dos títulos que o Flamengo ganhou em 2019, que foi o começo dessa era? Essa é a discussão. Mas em termos quantitativos,
essa geração atual, essa sequência do Felipe, ela não vai ser batida. Porque, assim, o Flamengo nunca, e acho que nenhum clube brasileiro, nunca unificou todos os títulos como o Flamengo está unificando de uma vez só. Então, o Flamengo vai ser o atual campeão estadual, o atual campeão da Supercopa, o atual campeão da Copa do Brasil, porque ele ainda é, o atual campeão da Libertadores, porque agora ele é, e o atual campeão brasileiro a partir de amanhã, possivelmente, né? Isso não é menosprezo ao Ceará, é só uma questão de lógica do campeonato. A gente nunca viu um time, pelo menos eu não me lembro, não sei se na época do Pelé, acho que não, até porque tinha menos campeonato para se jogar, um time unificar todos de uma vez só. O Flamengo vai ser o detentor de todas as patentes do futebol brasileiro. Só não vai ser o detentor da Copa Sul-Americana, porque ele não joga, e o das competições intermundiais, né? Intercontinentais. Intermundiais. O Mundial ele não ganhou, e a Intercontinental talvez ele ganhe. Não é o favorito, mas vai jogar. Então, assim, é um negócio absolutamente impressionante, né? E o que me chama mais a atenção, além disso, né, que a gente nunca viu a unificação dos títulos todos na mão de um time só, é que nas últimas temporadas, a gente viu o Flamengo investir, contratar, montar grandes times, encher todo mundo de expectativa e não conseguir extrair o potencial máximo né, por diferentes motivos. E o principal deles nem era o trabalho do técnico em si. Pelo menos no meu entendimento, por mais que o Tite não tenha trabalhado bem, o Sampaoli também não, o Vitor Pereira também não, eu até acho que o problema maior que o Flamengo tinha era como era tocado o departamento. Uma onda muito passional, porque o Flamengo tudo é muito, né? O Flamengo é muito grande e nessa era, então, tudo é muito, né? E a maneira que as coisas se relacionavam do departamento de futebol para fora e também para dentro era muito bagunçado nesse sentido. Agora as coisas são mais blindadas, agora as coisas são mais fechadas. Esse é o mérito do BAP como presidente, conseguir blindar mais o departamento de futebol. E o Felipe é um técnico muito inteligente, muito cauteloso, muito habilidoso, muito cuidadoso. Então, enfim, o Flamengo está extraindo algo muito próximo do máximo do seu potencial. Consequência, vai unificar todos os títulos possíveis dentro do continente, dentro do país. Isso é algo raro, é algo que hoje em dia só o Flamengo pode fazer. É claro que de 2025 não tem a Copa do Brasil, André, e você costuma dizer que não acha que isso vai acontecer tão cedo, um clube para conquistar essa tríplice coroa. Mas com o Flamengo e com tudo que o Flamengo está apresentando, estamos se aproximando disso? Estamos nos aproximando, eu acho. Mas, assim, passar esse último obstáculo, eu acho bastante complicado. Talvez com o aparecimento de um super time, as coisas se tornem mais viáveis. O time que chegou mais perto foi o Atlético Mineiro, no ano em que ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro, e foi eliminado invicto na semi da Copa Libertadores pelo Palmeiras. Não dá para saber o que ia acontecer com o Atlético Mineiro se ele chegasse à final. Precisava ganhar a final. Do Flamengo. Exato. Então, assim, chegou uma hora em que essa dominação dos clubes brasileiros, evidentemente, faz com que uma ambição como essa seja interrompida, porque tem um outro time que é muito forte e, numa decisão específica, te impede de ganhar o chamado terceiro troféu. O doblete, para usar um termo espanhol, a gente tem aí a rodo. Todo mundo faz, todo mundo, estou falando dos cachorrões, né? Mas o terceiro, eu acho que o calendário, enquanto não for diferente e os clubes tiverem menos jogos e, consequentemente, mais tempo entre as atuações para se preparar, mesmo com elencos superestrelados e muito profundos como o do Flamengo, eu acho que o calendário vai sempre trabalhar contra essa. E eu não acho um problema isso acontecer. Eu não acho. Tem muita gente que fica, mas vai ficar igual a Espanha, o Flamengo é o próximo Bayern de Munique. Gente, em todos os lugares onde o futebol é importante, os times que têm mais potencial de receita por causa de tamanho de torcida, ou seja, sua popularidade, quando são bem administrados, se transformam em times absolutamente poderosos e dominantes localmente. O que eu acho que está errado e precisa mudar é a divisão do dinheiro da televisão, porque se for uma coisa um pouco menos desequilibrada, vai permitir que quem não tem tanto potencial de receita por conta própria também forme bons elencos, faça bons trabalhos, tenha ambições esportivas no ano. Não uma coisa não inviabiliza a outra.
ninguém vai conseguir impedir, nem deveria tentar impedir o Flamengo de ser esse monstro gigantesco que ele é, porque olha o tamanho da torcida que o Flamengo tem. E agora, de 18, 19, existe uma administração que é coerente, competente, que utiliza esse potencial para que o produto final seja o time de futebol absolutamente fantástico, como a gente tem visto aí na mão do Felipe Luiz, ganhando esses troféus todos. E eu acho que as coisas vão continuar assim. Os demais é que tem que tentar fazer o melhor trabalho possível na medida das suas possibilidades. E, é claro, dentro de um... eu odeio essa palavra, dentro de um ecossistema, mas não tem muito jeito. Dentro de um ecossistema em que aquilo que pertence a todos seja dividido de uma maneira menos desequilibrada, menos injusta. Assim, tudo isso dito, o Flamengo vai continuar aí. Não há nenhum motivo para pensar que não vai. A gente tem conversado bastante sobre isso. A diretoria do Flamengo, mesmo com alternância de poder, trabalha dentro de um sistema em que as irresponsabilidades elas são impedidas, porque está muito claro que o caminho que o Flamengo trilha desde 2019 é o caminho certo, o errado é o que veio para trás e o time sofreu, o clube sofreu demais. Então, o risco é uma certa... não precisamos mais trabalhar, isso aqui é um transatlântico maravilhoso que vai navegar sozinho pelos mares mais calmos e tal. Então está tudo bem. Não, é preciso continuar trabalhando sempre e bem. E é isso que a diretoria do Flamengo tem feito. Para ganhar um respiro pensando no Mundial. Fundamental resolver o quanto antes para que o Flamengo possa se dedicar ao Intercontinental com mais tempo. A gente está vivendo uma temporada, o calendário do futebol brasileiro ele já é ruim, né? O calendário já é um calendário que sufoca os times e sufoca os jogadores e impede que os trabalhos sejam desenvolvidos de uma maneira que permita aos times jogarem o melhor que eles podem, né? O calendário impede, no Brasil, os times são impedidos de se desenvolver da melhor forma, entre outros motivos, pelo calendário. Este ano especificamente ficou ainda pior, sem culpa nenhuma da CBF nesse caso, porque a FIFA impôs o Mundial, que arrebentou com o calendário de todo mundo, e assim será daqui para frente. Cada ano vai ter uma competição importante no meio do ano. Algumas temporadas era só o ano de Copa, agora todo ano tem alguma coisa importante. Até por isso, a partir do ano que vem, o calendário muda. Então, assim, o nível de desgaste dos jogadores é muito grande, é muito alto. Então, cada dia, cada 2 dias, cada viagem, 24 horas antes que o Flamengo puder fazer para chegar melhor no Intercontinental, que não é o principal campeonato da temporada, mas ele fecha a temporada de uma maneira muito bonita para o Flamengo e tem, evidentemente, a sua relevância, é importante, né? Então, assim, é muito melhor para o Flamengo resolver agora contra o Ceará, porque é um jogo em casa, diante da sua torcida, e porque dá tranquilidade para o jogo contra o Mirassol não ter esse super time do Flamengo. E também sobre como está a renovação do Felipe Luiz. Vamos ver. O Flamengo está em negociação um goleiro, um zagueiro, que até pode ser o Vitão aí, que o Felipe falou, também tem interesse do Palmeiras, e um atacante de peso. Pelo menos 3 jogadores de peso, ou pelo menos 3 jogadores importantes chegarão ao Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo ele apresentou novas condições para renovar o contrato do Felipe Luiz. Por quê? O técnico rubro-negro tem contrato com o Mengão até o final dessa temporada. O Flamengo apresentou novas condições, um aumento salarial, renovação de contrato, fez essa oferta e está aguardando uma contraproposta do staff do Felipe Luiz. O Flamengo ele está otimista, sente que avançou essa renovação da última semana para cá. Essas conversas, essas negociações só serão retomadas após o fim do Brasileirão, ou pelo menos a confirmação do título do Brasileirão do Flamengo. O Flamengo tem esse otimismo, mas ainda existe uma incerteza por parte do Felipe Luiz com essa demora na resposta. Como é que está a situação do Felipe Luiz? Ele tem que ficar. Agora, tirando a brincadeira, é assim, eu entendo que esse tipo de relação sempre tem 2 lados, né? Eu tenho uma alma construtivista e de longo prazo. Eu não sou curto-prazista. Eu acredito no trabalho sério, constante, consistente, dia sim, o outro também. Só que as outras pessoas têm pensado da mesma maneira. Eu estou que se o Felipe quiser continuar, claro que ele vai continuar.
Se por qualquer razão ele não quiser continuar, o Flamengo é maior do que eu, é maior do que o Zica, é maior do que todo mundo que passou por ali. A gente superou o Jesus, mas assim, de verdade, eu acho que isso vai ter um final muito feliz. Eu acredito nisso, estou muito confiante nisso. E é claro que a diretoria está trabalhando demais para que isso